Vamos ao resumo do que aprendemos em sala no tópico fluidos. Seguindo a mesma sequência do vídeo de introdução, nós vamos começar pela definição. Fala aí, detetive, o que é um fluido? Certo. Considerando um corpo fixo a uma determinada superfície sofrendo a ação de uma força, a força de cisalhamento é a componente paralela a essa superfície. Se a substância em questão for um sólido, ela irá tender a deformar o objeto apenas. Por outro lado, se a substância em questão for um fluido, ela irá escoar. Vemos isso quando abrimos uma torneira. Lembra da bola de água do astronauta da NASA? Ela não escoa justamente porque não há forças de cisalhamento para empurrar a água. Aqui na superfície da Terra, temos a força da gravidade para fazer esse papel. Só quando o fluido escoa é que ele toma a forma do recipiente em que é colocado. Você esperava que os fluidos teriam algum tipo de conexão com a força gravitacional? Veremos que não para por aí. Vamos agora rever o conceito de densidade, partindo pela definição matemática em que a densidade é representada pela letra grega ρ, com unidade SI de quilograma por metro cúbico. A densidade identifica a quantidade de matéria contida em um volume fixo de uma substância. Quanto mais denso o material, mais quantidade dele cabe em um metro cúbico. A densidade de um material incompressível é como se fosse um documento de identidade. Conseguimos diferenciar os materiais por sua densidade, uma vez que cada substância possui um valor fixo dessa grandeza. No contexto dos fluidos, a densidade nos permite estudar sistemas de dimensões muito grandes, como o ar presente nos 120 km de atmosfera em cima de nossas cabeças, ou a água contida em um oceano. A densidade é uma grandeza específica, pois se aumentarmos o tamanho do sistema, o valor da densidade não se altera. Dessa forma, ao estudarmos um sistema muito grande, podemos considerar apenas uma pequena porção dele, já que o restante se comportará da mesma forma. E o melhor, não precisaremos determinar a quantidade de matéria medindo a massa ou o volume. Além disso, a densidade nos dá uma importante dica a respeito do que acontecerá quando mergulhamos um material sólido em um fluido. O conceito de empuxo que aparecerá mais para frente descreverá completamente essa situação. Para que tudo isso seja possível, devemos ter em mente o conceito de pressão. Sua definição matemática, força por unidade de área, tem unidade SI de Newton por metro quadrado, chamado de Pascal, em homenagem ao físico e matemático francês Blaise Pascal, um dos maiores defensores do método científico no século XVII. Nós vamos encontrar com ele de novo um pouco mais na frente. No nosso cotidiano, temos mais contato com outras unidades de pressão, como o ATM quando falamos da pressão atmosférica e a libra por polegada ao quadrado quando vamos encher o pneu de uma bicicleta ou de um carro. Falando em cotidiano, como percebemos essa situação aqui na prática? Se tentarmos furar uma folha de papel com um prego, que tem a ponta bem fina, ou com um lápis de cera de ponta arredondada, vemos que mesmo se aplicarmos a mesma força, os resultados serão bem diferentes. A menor área de contato do prego com o papel faz com que a pressão aplicada seja muito maior. A habilidade de um faquir em se deitar ou ficar em pé em uma cama de pregos pode parecer impressionante, mas lembre-se que não é só um prego que o sustenta. Ao somarmos a área de cada um dos pregos, notamos que a pressão total sobre a sola do pé é pequena, não é suficiente para machucar. E como isso se relaciona com os fluidos? Nosso amigo mergulhador vai ajudar a gente a entender. O oxigênio que ele respira, contido dentro do cilindro, tende a querer sair lá de dentro, assim como o ar em um balão de festa, e do mesmo jeito que a água empurra o mergulhador para tentar escoar para o espaço onde ele está. Todos esses vetores desenhados representam as forças envolvidas nesses exemplos. A pressão é uma manifestação macroscópica das forças microscópicas que cada molécula de água ou de oxigênio faz. E a equação que acabamos de ver é um recurso que nos permite somar todas essas forças. Foi exatamente isso que fizemos ao determinar a variação da pressão com a profundidade em um líquido. À medida que afundamos em uma piscina, por exemplo, mais água fica em cima do nosso corpo fazendo pressão. Conseguimos sentir isso nos nossos ouvidos quando mergulhamos até o fundo, porque eles são bastante sensíveis a variações de pressão. Para calcularmos a força total sobre o fundo de uma piscina, basta conhecer a profundidade H e usarmos a definição de pressão. Mas se precisarmos calcular a força sobre uma parede lateral, temos que somar todos os incrementos de força, que são progressivamente maiores entre a superfície e o fundo. O resultado, já sabe, né? A morte.
Para medir a pressão em um recipiente fechado, podemos conectá-lo a um tubo em U contendo um fluido de densidade conhecida. Esse instrumento é chamado manômetro porque mede a pressão manométrica no recipiente. No nosso cotidiano, encontramos com maior frequência o manômetro construído a partir do tubo de Bourdon, que está melhor explicado no link que foi colocado na descrição desse vídeo. Tentativas para se medir a pressão atmosférica já haviam sido feitas desde a Grécia Antiga, mas foi só no século XVII que seu valor foi determinado. A invenção do barômetro, instrumento para medir a pressão atmosférica, é creditada ao italiano Torricelli, que percebeu que a pressão atmosférica conseguia sustentar uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de altura. Mas por que mercúrio? Devido à diferença de densidade, se ele quisesse repetir a experiência com a água, ele precisaria de uma coluna de mais de 10 metros. Você lembra como fazer as contas? Quando apertamos o êmbolo de uma seringa, mantendo a ponta fechada, estamos adicionando pressão em seu interior. Esse acréscimo de pressão é transmitido a todos os pontos do fluido e é o princípio de funcionamento de um elevador hidráulico, por exemplo. Utilizamos o fato de que a razão força-área sempre deve permanecer constante para que uma pequena força de entrada dê origem a uma grande força na saída, capaz de levantar um carro ou movimentar um guindaste. O princípio de Arquimedes explica matematicamente a força de sustentação a que corpos mergulhados em um fluido ficam submetidos. Essa força é chamada de empuxo e tem origem no fato de que a pressão aumenta com a profundidade. Um objeto que flutua na água, como esse barco, o faz porque o empuxo sobre ele é igual ao peso. Um balão cheio de hélio, menos denso que o ar atmosférico, tende a subir quando deixado solto porque o empuxo causado pelo ar é maior que o peso do balão. Para uma pedra de densidade maior do que a da água, jogada em um lago, a tendência é que ela afunde, pois o empuxo provocado pela água não será suficiente para equilibrar seu peso. A formulação matemática para o empuxo foi feita por Arquimedes, quando ele precisou determinar se uma coroa era feita de ouro maciço. Ao entender o valor exato de água que a coroa deveria deslocar quando mergulhada, caso fosse de ouro maciço, Arquimedes pôde comprovar que o rei Hierón II havia sido enganado por seu ourives. Lembre-se que o FET tem uma simulação excelente para treinar esse conceito. Agora passamos aos conceitos importantes para estudar o escoamento de fluidos. O primeiro deles é o fato de que não é a velocidade de um fluido em movimento que deve ser constante, mas sim a vazão, que é o volume de fluido que escoa em um determinado tempo em metros cúbicos por segundo. O produto área vezes velocidade representa a vazão matematicamente e te indica que, se a área transversal de uma tubulação diminuir, como mostrado aqui, a velocidade tem que aumentar para manter a vazão constante. Enquanto a equação de continuidade mostra a conservação da quantidade de matéria em um escoamento, a equação de Bernoulli trata da conservação da energia. Daniel Bernoulli não era um desenho da Disney, mas sim um membro de uma família suíça que gerou nada menos do que 8 físicos e matemáticos com contribuições significativas para a ciência. Para aplicar a conservação da energia em um fluido em escoamento, temos que excluir a influência dos efeitos de viscosidade. Bernoulli deduziu que a soma desses 3 termos aqui deveriam permanecer constantes durante o escoamento. Esses termos estão mostrados em unidades de pressão, mas podem ser interpretados como energia por unidade de volume. Vemos que os termos destacados em azul e vermelho têm a mesma forma matemática da energia potencial e da energia cinética. Esse termo extra representa o trabalho que uma porção de fluido deve fazer sobre a porção da frente para manter o escoamento. Para aplicar a equação de Bernoulli, devemos escolher 2 pontos do escoamento que nos ajude a relacionar as variáveis pressão, velocidade e altura, de modo que consigamos eliminar pelo menos uma delas. Lembre-se que ρ e g são termos constantes. Aí, basta somar e igualar as energias específicas em cada ponto. Chegamos ao fim do resumo do que foi visto em sala no tópico fluidos. No próximo vídeo, trataremos dos conceitos que serão discutidos no nosso terceiro tópico, que será sobre oscilações. Até lá!